Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, dia de sessão plenária, você vai conferir. O julgamento das contas das câmaras de Colíder e Santa Cruz do Xingu. Os dois processos estão regulares. E ainda a apreciação de 4 contas de prefeituras. É o Rita Notícias do dia 24 de agosto que está no ar. Olá, tudo bem? Executivo de Pedra Preta recebe parecer prévio favorável à aprovação. Os detalhes desse processo você confere com a repórter Thalita Ormonde. A equipe técnica da segunda relatoria, cujo responsável é o conselheiro José Carlos Novelli, identificou disponibilidades financeiras no final do exercício de 2009 da Prefeitura de Pedra Preta na ordem de R$1 milhão. Isso significa que para cada R$1 de restos a pagar, havia 24 centavos de disponibilidade financeira. Além disso, a Prefeitura, que em 2009 esteve sob comando do prefeito Augustinho Freitas Martins, respeitou os limites constitucionais e legais, aplicando 21,16% em saúde, 68,26% em valorização dos profissionais do magistério e ainda quase 33% em educação. A Prefeitura Municipal de Pedra Preta cumpriu os limites constitucionais e legais de gastos do exercício 2009, conforme destacado no minucioso relatório que antecede este voto. Ademais, as irregularidades inicialmente apontadas foram consideradas sanadas, não existindo óbice para a emissão de parecer prévio favorável às contas de governo sob responsabilidade do senhor Agostinho Freitas Martins. Além da emissão de parecer prévio favorável à aprovação, o relator do processo alertou a Câmara de Pedra Preta que recomende ao chefe do Executivo Municipal para que sejam implementadas ações visando a melhoria dos índices das políticas públicas nas áreas da saúde e da educação. As contas de gestão da Prefeitura de Araguaiana também foram julgadas nessa última sessão. O processo foi considerado regular, mas a atual gestão recebeu algumas determinações. A íntegra do julgamento está disponível no portal tce.mt.gov.br. E as contas da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Xingu também foram julgadas. Esse processo foi considerado regular, mas com determinações. A repórter Angelina Miqueleto tem mais detalhes. A equipe técnica da sexta relatoria, cujo responsável é o conselheiro Campos Neto, constatou que o Legislativo de Santa Cruz do Xingu, em 2009, cumpriu com todos os limites constitucionais e legais, a exemplo de gastos com folha de pagamento, que em 2009 chegaram a 56% da receita da Câmara, não ultrapassando o limite de 70%. A Constituição Federal também foi respeitada quanto ao subsídio pagos aos vereadores. O valor aplicado correspondeu a 12,11% do subsídio do deputado estadual, não excedendo o percentual definido de 20% aos municípios com até 10 mil habitantes. No entanto, em propriedades relacionadas à lei de licitação, gastos com combustível e falha no controle interno do órgão foram constatadas, mas como não causaram prejuízos aos cofres públicos, as contas foram julgadas regulares com determinações legais. O ex-presidente Marcos de Sá Fernandes da Silva foi multado em R$ 960, o que equivale a 30 unidades padrão fiscal, em razão das irregularidades constatadas. Face aos intempestivos desinformações do sistema Aplique, referentes a janeiro e junho do exercício 2009, a ausência do procedimento licitatório para contratação por inegibilidade e ausência de controle de gastos com veículos da Câmara e ineficiência do controle interno. Regulares, assim foram julgadas as contas da Câmara de Vereadores do município de Colíder. O Legislativo de Colíder, que em 2009 esteve sob a responsabilidade do vereador José de Freitas, contou no exercício com uma receita de quase R$1.720.000. Desse total, a Câmara de Vereadores gastou R$1.700.000. Outro destaque do balanço foi o cumprimento de todos os limites legais e constitucionais, incluindo gastos com folha de pagamento, o que correspondeu a 64,35% da receita da Casa de Leis, dentro do limite previsto da Constituição, que é de 70%. No entanto, algumas impropriedades foram constatadas pelo relator do processo, o conselheiro Humberto Bozaipo.
Mas, como elas não indicaram má-fé do gestor e nem causaram danos ao erário, as contas foram julgadas regulares com determinações. A intempestividade no encaminhamento de informações ao Tribunal de Contas ainda fez com que os conselheiros do TCE decidissem pela aplicação de multa de 20 unidades padrão fiscal ao ex-presidente do Legislativo, o equivalente a cerca de R$ 640. Determinar a atual gestão remeta tempestivamente os dados a esse tribunal, cientificar o gestor de que a quitação quanto às obrigações relacionadas ao presente balanço somente será dada após o recolhimento da multa imposta, conforme o artigo 23 da nossa lei orgânica. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Prefeitura de Tabaporã. Esse processo recebeu parecer prévio favorável à aprovação. A íntegra está disponível no site do Tribunal de Contas. O Pleno do TCE decide pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Nova Marilândia. Sob relatoria do conselheiro Alencar Soares, as contas de governo do Executivo de Nova Marilândia, que em 2009 esteve sob gestão do prefeito Juvenal Alexandre da Silva, cumpriu com os limites constitucionais e legais em saúde com 19,10%, em educação com 27,62% e no Fundeb com 73%. O Executivo de Nova Marilândia também apresentou um desempenho superior à média nacional nas áreas da saúde e da educação, com 7 e 8 pontos dos 10 possíveis, respectivamente. No entanto, na análise do processo, a equipe técnica da terceira relatoria identificou algumas impropriedades que evidenciaram a deficiência do sistema de controle interno do órgão, como repasses com atraso ao Poder Legislativo, falha reconsiderada pelo conselheiro Alencar Soares. O gestor municipal, em sua defesa, alegou que o atraso se deu, na maioria das vezes, em razão do dia 20 não ser dia útil. Ademais, ressalta que o atraso foi de poucos dias, de modo que não comprometeu a execução orçamentária e financeira da Câmara. Verifico que as alegações do gestor são procedentes. Por isso, os conselheiros do TCE votaram pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Nova Marilândia, com recomendações à Câmara Municipal para que determine ao Executivo a observância aos prazos dos repasses. E antes de encerrar, uma última informação. Nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, vai ser realizada uma sessão plenária extraordinária. Em pauta estão mais de 100 processos que começam a ser julgados às 8h30 da manhã e vão ser transmitidos ao vivo pelo portal do TCE, no www.tce.mt.gov.br. Então, nos vemos amanhã. Até lá!